Você já se perguntou qual seria a sua última palavra se soubesse que este seria o seu último dia de vida? Qual seria a frase que você escolheria para encerrar tudo aquilo que você viveu, sonhou, amou e construiu? É uma pergunta que nos toca no mais profundo do coração, não é mesmo? Porque quando pensamos em finais, em despedidas, em últimas palavras, tocamos em algo sagrado dentro de nós. Tocamos no que realmente importa. Hoje eu quero levar você numa jornada que vai muito além de uma simples reflexão. Quero que caminhemos juntos por uma das declarações mais poderosas, mais transformadoras e mais revolucionárias que já ecoaram pela humanidade. Duas palavras simples que carregam dentro de si o peso de toda a eternidade. Duas palavras que mudaram para sempre o curso da história e que hoje ainda têm o poder de transformar completamente a sua vida e a minha. Imagine por um momento que você está diante de algo que levou anos para ser construído. Talvez seja um projeto que consumiu suas noites de sono, seus finais de semana, suas lágrimas e sua dedicação. E agora, finalmente, você pode olhar para tudo isso e dizer com alívio e satisfação: está pronto, está completo, está consumado. Existe uma sensação única nesse momento, não existe? Uma mistura de alívio, orgulho, gratidão e até mesmo uma ponta de melancolia porque algo tão significativo chegou ao fim. Mas e se eu te dissesse que existe uma diferença abissal entre concluir algo por cansaço e consumar algo por amor? Entre terminar porque não aguenta mais e finalizar porque a missão foi cumprida com excelência? Esta diferença é o coração pulsante da nossa conversa de hoje. E ela vai revelar verdades sobre você, sobre mim, sobre nossas dores, nossos sonhos e sobre um amor tão profundo que é capaz de transformar até mesmo a morte em vitória. Há mais de 2000 anos, em uma colina árida nos arredores de Jerusalém, sob um sol escaldante que castigava uma terra sedenta, acontecia algo que dividiria para sempre a história da humanidade. O ar estava pesado, não apenas pelo calor sufocante, mas por algo mais denso, mais profundo. Era como se toda a criação prendesse a respiração diante do que estava acontecendo ali. 3 cruzes se erguiam contra o céu cinzento. 3 homens pendurados entre a terra e o céu, entre a vida e a morte, entre a esperança e o desespero. Mas havia algo diferente no homem do meio. Mesmo em meio à dor inimaginável, mesmo com o corpo destroçado e o rosto desfigurado pelo sofrimento, havia uma dignidade nele que desafiava toda a lógica humana. Era como se, mesmo naquele momento de extrema vulnerabilidade, ele fosse ainda o senhor absoluto da situação. Ao redor da cruz, uma multidão se aglomerava. Alguns zombavam, outros choravam em desespero. Soldados romanos jogavam dados, dividindo as roupas daquele homem como se fossem apenas despojos de guerra. Mães seguravam suas crianças mais perto de si, tentando protegê-las do horror da cena. E no meio de toda essa confusão humana, desse caos de emoções e reações, algo extraordinário estava para acontecer. Você sabe o que mais me impressiona nessa história? Não é apenas a dor física, embora ela fosse insuportável. Não é apenas a injustiça gritante, embora ela fosse revoltante. O que mais me toca é a solidão. Imagine você estar enfrentando o momento mais difícil da sua vida e se sentir completamente abandonado, até mesmo por aqueles que prometeram nunca te deixar, até mesmo pelo Pai Celestial que sempre esteve ao seu lado. Há momentos na nossa vida em que experimentamos um pouco dessa solidão, não é verdade? Momentos em que parece que estamos carregando o mundo inteiro nos nossos ombros e não há ninguém para nos ajudar. Momentos em que olhamos ao redor e percebemos que as pessoas em quem confiávamos simplesmente não estão mais lá. E nesses momentos, a tentação de desistir se torna quase irresistível. Mas Jesus não desistiu. Mesmo quando seus discípulos fugiram, mesmo quando Pedro o negou 3 vezes, mesmo quando o céu pareceu ficar em silêncio absoluto diante dos seus gritos de dor, ele não desistiu porque sabia algo que nós muitas vezes esquecemos. Existe uma diferença fundamental entre atravessar um vale e se perder nele para sempre. Pense comigo sobre isso por um momento. Quantas vezes na sua vida você começou algo com tanto entusiasmo, com tanta paixão e determinação, mas no meio do caminho, quando as coisas ficaram difíceis, quando os obstáculos pareceram maiores do que você imaginava, você simplesmente parou? Não há condenação nesta pergunta. Há apenas convite para a reflexão honesta. Todos nós já passamos por isso.
Mas Jesus estava ali pendurado naquela cruz não por acidente, não por uma reviravolta cruel do destino, não porque os planos saíram errado. Ele estava ali porque este era exatamente o lugar onde ele precisava estar para cumprir a maior missão que já foi confiada a alguém. Uma missão que começou muito antes daquela sexta-feira sangrenta. Uma missão que teve início no coração de Deus desde antes da fundação do mundo. E é aqui que a nossa história se torna ainda mais profunda, ainda mais tocante. Porque quando Jesus abriu seus lábios machucados e pronunciou aquelas palavras que ecoariam pela eternidade, ele não estava falando apenas sobre sua própria jornada. Ele estava falando sobre você, sobre mim, sobre cada pessoa que um dia se sentiria perdida, quebrada, sem esperança. Imagine a cena comigo. O sol já começava a se inclinar no horizonte, pintando o céu com tons avermelhados que pareciam refletir todo o sofrimento daquele dia. A respiração de Jesus estava ficando cada vez mais laboriosa. Cada movimento era um esforço sobre-humano, mas seus olhos, mesmo embaçados pela dor, ainda brilhavam com uma luz que nem o sofrimento conseguia apagar. E foi então, naquele momento de suprema agonia e ao mesmo tempo de suprema vitória, que ele reuniu suas últimas forças e declarou para todo o universo: está consumado. 2 palavras simples em português, 3 em grego, tetelestai. Uma palavra que carrega dentro de si o peso de toda a redenção humana. Mas o que isso realmente significa? O que Jesus queria dizer com essas palavras? Será que ele estava simplesmente dizendo que sua vida estava chegando ao fim, como qualquer pessoa faria no leito de morte? Ou havia algo muito mais profundo, muito mais revolucionário sendo declarado ali? Para entender o verdadeiro significado dessas palavras, precisamos primeiro entender o que significa verdadeiramente consumar alguma coisa. Quando um artista termina sua obra-prima, ele não está apenas parando de trabalhar nela. Ele está declarando que cada pincelada foi colocada no lugar certo, que cada cor foi escolhida com propósito, que cada detalhe foi cuidadosamente pensado e executado. A obra não está apenas terminada, ela está completa, perfeita, consumada. Quando um músico compõe uma sinfonia e regê-la pela primeira vez diante de uma orquestra, quando a última nota ecoa pela sala de concerto e o silêncio toma conta do ambiente por alguns segundos antes dos aplausos explodirem, há um momento mágico ali. Um momento em que o compositor olha para sua criação e sabe que ela expressa exatamente aquilo que estava em seu coração. A música não foi apenas escrita, ela foi consumada. Quando pais dedicam anos de suas vidas criando, educando e amando seus filhos, e chegam ao momento de vê-los formar suas próprias famílias, há uma sensação de consumação ali. Não é o fim da relação, mas a realização completa de um propósito. A missão parental não foi apenas cumprida, ela foi consumada com amor. É sobre essa consumação que Jesus estava falando. Não sobre um fim, mas sobre uma realização. Não sobre derrota, mas sobre vitória total e absoluta. Ele não estava dizendo, acabou para mim, mas sim, está completo. A diferença entre essas 2 declarações é a diferença entre desespero e triunfo, entre derrota e vitória, entre morte e vida eterna. Mas por que essa diferença é tão importante para nós hoje? Por que essas palavras pronunciadas há mais de 2000 anos ainda têm o poder de transformar nossa vida no século 21? A resposta está no fato de que a missão que Jesus consumou naquele dia não era apenas sobre ele, era sobre cada um de nós. Pense por um momento nas coisas em sua vida que você considera inacabadas. Talvez sejam relacionamentos que ficaram quebrados, palavras que você gostaria de ter dito, perdões que você gostaria de ter pedido ou oferecido. Talvez sejam sonhos que você abandonou no meio do caminho, projetos que você começou com tanto entusiasmo, mas que ficaram pela metade quando as dificuldades apareceram. Todos nós temos essas áreas incompletas em nossa vida, não é mesmo? São como quebra-cabeças com peças faltando, como casas com quartos inacabados, como livros com capítulos em branco. E muitas vezes, olhamos para essas incompletudes e nos sentimos fracassados, inadequados, como se não fôssemos capazes de levar nada até o fim. Mas a beleza das palavras de Jesus está exatamente aqui. Quando ele declarou, está consumado, ele não estava se referindo apenas à sua própria missão. Ele estava declarando que tudo aquilo que nós não conseguimos completar, tudo aquilo que ficou inacabado em nossa vida, por causa de nossas limitações,
falhas e fraquezas, foi consumado nele. É como se Jesus tivesse pego todos os nossos projetos inacabados, todos os nossos relacionamentos quebrados, todos os nossos sonhos perdidos, e os tivesse levado consigo para aquela cruz. E ali, no momento mais sombrio da história humana, ele transformou todas as nossas incompletudes em completude perfeita. Isso significa que você não precisa mais carregar o peso das coisas que não conseguiu terminar. Não precisa mais se sentir culpado pelos sonhos que abandonou ou pelos relacionamentos que não soube como consertar, porque tudo isso foi consumado na cruz. Não apenas perdoado, não apenas esquecido, mas literalmente completado, consumado, levado à perfeição através do amor sacrificial de Cristo. Mas há ainda outro aspecto dessa consumação que precisa tocar o seu coração hoje. Quando Jesus disse, "Está consumado", ele também estava se referindo ao preço que precisava ser pago pela nossa redenção. Desde o primeiro momento em que o ser humano escolheu se afastar de Deus, uma dívida foi contraída. Uma dívida tão grande, tão impagável, que nenhum esforço humano jamais seria suficiente para quitá-la. Imagine que você deve uma quantia impossível para alguém. Uma quantia tão grande que, mesmo que trabalhasse toda a sua vida, mesmo que vendesse tudo o que possui, mesmo que pedisse emprestado a todos que conhece, ainda assim não seria suficiente. E então, no momento em que você está prestes a perder tudo, alguém aparece e diz, "Eu vou pagar essa dívida por você, completamente." Não sobra nada para você pagar. Foi exatamente isso que Jesus fez na cruz. Quando ele disse, "Está consumado", ele estava declarando que a dívida havia sido paga integralmente. Não havia mais prestações a serem quitadas. Não havia juros acumulando. Não havia cobradores batendo na porta. A quitação estava completa, total, consumada. Mas você sabe o que mais me emociona nessa história? É que Jesus não pagou essa dívida de má vontade, como se fosse uma obrigação pesada que ele precisasse cumprir. Ele pagou porque quis, porque amou, porque acreditava que você vale cada gota de sangue que derramou naquela cruz. Quando olhamos para as últimas horas de Jesus na terra, vemos algo extraordinário. Vemos alguém que tinha todo o poder do universo em suas mãos, que poderia ter descido da cruz a qualquer momento, que poderia ter chamado legiões de anjos para defendê-lo, escolhendo permanecer ali por amor. Amor por você, amor por mim, amor por cada pessoa que um dia se sentiria indigna do perdão divino. E é aqui que chegamos ao coração da nossa reflexão de hoje, porque quando Jesus consumou sua missão naquela cruz, ele não estava apenas resolvendo um problema teológico abstrato. Ele estava abrindo uma porta que havia sido fechada há milênios. Ele estava construindo uma ponte sobre um abismo que parecia intransponível. Ele estava escrevendo o final da maior história de amor que já foi contada. Pense comigo sobre os momentos mais significativos da sua vida. Aqueles momentos que definiram quem você é, que moldaram seus valores, que deixaram marcas permanentes em sua alma. Talvez tenha sido o nascimento de um filho, o último abraço de um ente querido, o momento em que você encontrou seu propósito na vida ou quando experimentou o perdão pela primeira vez. Todos esses momentos, por mais especiais que sejam, empalidecem diante da magnitude do que aconteceu naquela cruz há mais de 2000 anos. Porque naquele momento, quando Jesus declarou, "Está consumado", ele não estava apenas encerrando sua própria jornada terrena. Ele estava iniciando uma nova era para toda a humanidade. Era como se ele tivesse aberto um arquivo cósmico, onde estavam registradas todas as nossas falhas, todos os nossos erros, todas as nossas rebeliões contra o amor divino, e tivesse carimbado sobre tudo isso uma única palavra: perdoado. Não perdoado condicionalmente, não perdoado parcialmente, mas perdoado completa e eternamente. Mas a consumação de Jesus vai ainda além do perdão. Quando ele disse essas palavras, ele estava também declarando que o caminho de volta para casa estava aberto. Você sabe aquela sensação de estar perdido em um lugar desconhecido, sem saber como voltar para casa? É uma sensação desesperadora, não é? Você tenta uma rua, depois outra, mas tudo parece igual. Tudo parece levar para lugar nenhum. A humanidade estava perdida assim desde que decidiu seguir seu próprio caminho, em vez de confiar na direção divina. Por milênios tentamos encontrar nosso caminho de volta para Deus através de religiões, filosofias, boas obras, rituais, sacrifícios, mas nada funcionava completamente.
Era como se sempre faltasse alguma coisa, como se houvesse sempre uma barreira que não conseguíamos transpor. E então Jesus veio e consumou aquilo que nenhum de nós poderia fazer. Ele não apenas nos mostrou o caminho de volta para casa, ele se tornou o próprio caminho. Quando disse, "Está consumado", ele estava declarando que a estrada havia sido pavimentada, que as barreiras haviam sido removidas, que a porta de casa estava escancarada esperando por nós. Isso significa que você não precisa mais tentar impressionar Deus com suas boas obras para ser aceito. Não precisa mais se sentir culpado achando que não é bom o suficiente para merecer o amor divino. Porque a aceitação já foi conquistada, o amor já foi demonstrado, a reconciliação já foi consumada. É como se você tivesse passado a vida inteira tentando ganhar a aprovação de alguém que já aprovou você desde o primeiro momento. Como se tivesse se esforçado para conquistar um amor que já era seu desde sempre. A consumação de Jesus revela que Deus não está esperando você ficar melhor para te aceitar. Ele te aceita como você é, e então te transforma pelo poder do seu amor. Quando penso na profundidade dessas palavras, "está consumado", não posso deixar de me emocionar com o fato de que Jesus as pronunciou, não no conforto de um palácio, não cercado pelos aplausos de uma multidão admirada, mas no momento de maior vulnerabilidade e dor que um ser humano pode experimentar. É como se ele quisesse nos mostrar que a verdadeira vitória não vem sempre acompanhada de celebração externa. Às vezes, a maior vitória da nossa vida acontece nos momentos mais sombrios, quando ninguém está olhando, quando não há plateia para aplaudir, quando só restam nós e Deus no meio da tempestade. Quantas vezes você já teve que tomar decisões difíceis em momentos de dor? Quantas vezes precisou escolher entre o caminho fácil e o caminho certo, quando tudo ao seu redor parecia conspirar para que você desistisse? Nesses momentos, você estava mais perto de Jesus do que poderia imaginar. Porque é exatamente nesses momentos de escolha, no meio da dificuldade, que o caráter é forjado e as vitórias mais significativas são conquistadas. Jesus poderia ter desistido a qualquer momento, quando foi traído por Judas, quando foi negado por Pedro, quando foi abandonado pelos outros discípulos, quando foi humilhado diante de Pilatos, quando foi espancado pelos soldados, quando carregou a cruz pelas ruas de Jerusalém. Em qualquer um desses momentos, ele poderia ter dito, "Chega, não vale a pena, eu desisto." Mas ele não desistiu. E você sabe por quê? Porque ele sabia que do outro lado daquela dor estava você. Do outro lado daquele sofrimento estava eu. Do outro lado daquela cruz estava toda a humanidade, esperando pela chance de um novo começo, de um recomeço, de uma vida transformada pelo amor divino. Eu gostaria de fazer uma pequena pausa na nossa conversa, só por um instante. Se essa reflexão tocou o seu coração e está fazendo sentido para você, eu te convido a deixar sua curtida. É um gesto simples, mas que nos ajuda muito a levar esta mensagem de esperança para mais pessoas que, assim como você, precisam ser lembradas do amor incondicional de Deus. E se você ainda não faz parte da nossa família aqui no canal, se inscreva e ative o sininho para não perder as próximas reflexões. Mais do que isso, eu te faço um convite especial. Pense em alguém que você ama e que está passando por um momento de dor, de dúvida ou de desânimo. Compartilhe este vídeo com essa pessoa. Pode ser exatamente a palavra de ânimo que ela precisa ouvir hoje. E use os comentários para me contar como essa mensagem está tocando seu coração. Eu quero muito saber sua experiência e como essas palavras de Jesus estão impactando sua vida. Agora, vamos continuar nossa jornada juntos, porque ainda há muito mais para descobrirmos sobre o poder transformador das palavras "está consumado". Quando olhamos mais profundamente para o significado das palavras "está consumado", descobrimos uma verdade que pode transformar completamente nossa maneira de enxergar os desafios da vida. Existe uma diferença abissal entre desistir de algo e consumar algo. E compreender essa diferença é como descobrir um tesouro escondido que pode iluminar até mesmo os momentos mais sombrios da nossa jornada. Pense comigo sobre isso. Quando você desiste de alguma coisa, há sempre uma sensação de incompletude, de algo que ficou pela metade, de potencial desperdiçado. É como sair de um teatro no meio da peça, sem saber como a história termina. É como fechar um livro na metade, deixando personagens sem destino e conflitos sem resolução.
Há uma tristeza nisso, uma melancolia que fica grudada na alma como uma sombra que nos segue. Mas quando algo é consumado, quando é levado ao seu fim natural e proposital, há uma sensação completamente diferente. É como assistir ao pôr do sol até que a última luz se apague no horizonte, sabendo que você testemunhou algo completo e perfeito. É como ouvir uma música até sua nota final, sentindo que cada acorde teve seu lugar e propósito na melodia maior. Jesus, naquela cruz, não estava desistindo da vida. Ele estava consumando a missão mais importante que já existiu. E a diferença entre essas duas atitudes é tão profunda que transforma completamente o significado daquele momento. Onde outros viam fracasso, ele via realização. Onde outros viam fim, ele via consumação. Onde outros viam derrota, ele via a maior vitória da história. Mas como ele conseguiu manter essa perspectiva em meio a tanta dor, a tanto sofrimento, a tanto aparente abandono? A resposta está na natureza do amor que o motivava. Não era um amor superficial, baseado em sentimentos que vêm e vão como as marés. Era um amor profundo, inabalável, que tinha raízes tão fundas que nem mesmo a dor mais intensa conseguia arrancá-las. Imagine uma mãe que passa noites sem dormir cuidando de um filho doente. Ela está cansada, exausta, fisicamente esgotada, mas ela não desiste, não abandona seu posto, não entrega a responsabilidade para outra pessoa. Por quê? Porque o amor que ela sente pelo filho é maior que seu cansaço, é mais forte que sua dor, é mais profundo que sua exaustão. E quando finalmente o filho se recupera, ela não se lembra do sofrimento com amargura, mas com gratidão, porque sabia que cada noite sem dormir tinha um propósito maior. Foi assim com Jesus na cruz. Cada momento de agonia tinha um propósito redentor. Cada gota de sangue derramada estava pintando um quadro de amor que seria contemplado pela eternidade. Cada respiração laboriosa era um passo a mais em direção à consumação da maior obra de arte que já foi criada, a redenção da humanidade. E é aqui que nossa história pessoal se conecta com a história de Jesus, de uma maneira profundamente íntima. Porque todos nós temos momentos em nossa vida onde somos chamados a escolher entre desistir ou perseverar. Momentos onde a dor parece maior que nosso propósito, onde o cansaço parece mais forte que nossa determinação, onde a tentação de abandonar tudo parece mais atrativa que continuar lutando. Talvez você esteja vivendo um desses momentos agora mesmo. Talvez seja um relacionamento que parece estar por um fio, onde você já investiu tanto amor, tanta paciência, tanto perdão, mas parece que nada muda. Talvez seja um sonho que você tem perseguido por anos, mas que parece estar cada vez mais distante, cada vez mais impossível de ser alcançado. Talvez seja uma luta pessoal, um vício, um hábito, um padrão de comportamento que você tem tentado mudar, mas que sempre volta com força renovada. Nesses momentos, é fácil olhar para tudo o que já fizemos e pensar que não valeu a pena. É fácil calcular o custo de continuar e achar que é alto demais. É fácil comparar nossa situação com a de outras pessoas e concluir que seria melhor desistir e tentar algo diferente. Mas Jesus nos ensina uma perspectiva completamente diferente. Ele nos ensina que existe uma diferença entre sofrer sem propósito e sofrer com propósito redentor. Quando sofremos sem propósito, o sofrimento nos consome, nos destrói, nos deixa amargurados e vazios. É como andar em círculos no deserto, gastando energia sem chegar a lugar algum. Mas quando sofremos com propósito redentor, cada lágrima se torna uma semente de transformação. Cada dor se torna um degrau para um nível mais alto de maturidade e sabedoria. A diferença está na perspectiva, na capacidade de enxergar além do momento presente e vislumbrar o quadro maior que está sendo pintado através de nossa experiência. Jesus, na cruz, não via apenas a dor do momento presente. Ele via todas as vidas que seriam transformadas por seu sacrifício. Ele via todos os corações que seriam curados por seu amor. Ele via toda a eternidade que seria mudada por sua obediência. E você sabe o que mais me impressiona nisso tudo? É que Jesus nos convida a adotar essa mesma perspectiva em nossa própria vida. Ele nos convida a olhar para nossos desafios não como obstáculos sem sentido, mas como oportunidades de participar do processo redentor que ele iniciou na cruz. Cada vez que escolhemos amar quando seria mais fácil odiar, cada vez que escolhemos perdoar quando seria mais natural guardar rancor,
Cada vez que escolhemos servir quando seria mais cômodo ser servido, estamos participando da mesma obra redentora que Jesus consumou naquela cruz. É como se fôssemos convidados a ser co-criadores com Deus na obra de restauração do mundo. Não porque Deus precise de nossa ajuda, Ele é perfeitamente capaz de fazer tudo sozinho, mas porque Ele quer que experimentemos a alegria de participar de algo maior que nós mesmos. Ele quer que sintamos o prazer de ver nosso sofrimento transformado em bênção para outros, nossa dor convertida em cura, nosso quebrantamento usado como instrumento de restauração. Pense em um ourives trabalhando com ouro. Ele submete o metal precioso ao fogo, não porque quer destruí-lo, mas porque quer purificá-lo, remover todas as impurezas e revelar sua beleza verdadeira. O fogo é intenso, o processo é demorado, mas o resultado final justifica toda a dor do processo. O ouro que sai do fogo não é o mesmo que entrou. É mais puro, mais belo, mais valioso. Da mesma forma, quando passamos pelos fogos da vida, sejam eles doenças, perdas, decepções, traições, fracassos, temos uma escolha a fazer. Podemos ver esses fogos como evidência de que Deus nos abandonou, de que não somos amados, de que a vida é cruel e sem sentido, ou podemos vê-los como o ourives divino trabalhando em nossa vida, removendo impurezas, revelando beleza, preparando-nos para propósitos maiores que ainda não conseguimos enxergar completamente. Jesus escolheu a segunda perspectiva. Mesmo no meio da dor mais intensa que um ser humano já experimentou, ele manteve a confiança de que o Pai estava trabalhando através daquela situação para um bem maior. Ele manteve a fé de que cada momento de sofrimento tinha um propósito redentor. E por isso, em vez de gritar, "Por que me abandonaste?", apenas uma vez, ele pôde declarar, "Está consumado", com a certeza de quem cumpriu perfeitamente sua missão. Mas como desenvolver essa perspectiva em nossa própria vida? Como aprender a enxergar propósito redentor em meio à dor? Como cultivar uma fé que permanece firme mesmo quando as circunstâncias parecem contradizer tudo aquilo em que acreditamos? A primeira coisa que precisamos compreender é que a fé verdadeira não é a ausência de dúvidas ou medos. Jesus mesmo experimentou momentos de angústia tão intensa que seu suor se tornou como gotas de sangue. Ele experimentou o peso da solidão quando clamou, Deus meu, por que me desamparaste?" A fé verdadeira não é fingir que tudo está bem quando não está. É escolher confiar no caráter de Deus, mesmo quando não conseguimos entender seus métodos. É como uma criança que está sendo levada pelo pai para tomar uma vacina. Ela não entende porque alguém que a ama tanto está permitindo que ela sinta dor. Na perspectiva limitada da criança, parece que o pai está sendo cruel. Mas o pai sabe que aquela dor momentânea vai proteger a criança de doenças muito piores. A criança não precisa entender o processo para confiar no amor do pai. Ela só precisa saber que o pai sempre quer o melhor para ela. Da mesma forma, nossa perspectiva sobre os planos de Deus é necessariamente limitada. Vemos apenas pequenos pedaços do quebra-cabeças maior que Ele está montando em nossa vida. Mas podemos confiar em seu caráter, em seu amor, em sua sabedoria, em sua bondade. E essa confiança nos dá força para perseverar, mesmo quando o caminho à frente parece obscuro. A segunda coisa que precisamos aprender é que Deus raramente remove nossos desafios, mas sempre nos capacita para enfrentá-los. Jesus orou no Getsêmani para que o cálice do sofrimento passasse dele, mas quando percebeu que este era o caminho necessário, ele pediu força para cumprir a vontade do Pai. O cálice não foi removido, mas a força foi concedida. Talvez você tenha orado pedindo para que Deus removesse uma situação difícil da sua vida. Talvez tenha pedido para que Ele curasse uma doença, restaurasse um relacionamento, providenciasse uma oportunidade de emprego, resolvesse um problema financeiro. E talvez você tenha ficado desapontado quando essas orações não foram respondidas da maneira que esperava. Mas e se Deus, em sua sabedoria infinita, soubesse que você cresceria mais enfrentando o desafio do que sendo poupado dele? E se ele soubesse que sua maior vitória viria não da ausência de lutas, mas da forma como você lidaria com elas? E se a remoção do problema fosse na verdade menor bênção do que a transformação que acontece através do processo de enfrentá-lo? Jesus poderia ter evitado a cruz. Ele tinha poder para isso. Poderia ter chamado legiões de anjos para defendê-lo.
Poderia ter convencido Pilatos de sua inocência. Poderia ter fugido antes de ser preso. Mas ele entendeu que a maior vitória da história humana só poderia ser conquistada passando pela cruz, não evitando-a. E é aqui que descobrimos um dos segredos mais preciosos da vida espiritual. As vitórias mais significativas raramente acontecem quando evitamos as dificuldades, mas quando as enfrentamos com fé, coragem e determinação. É no meio da tempestade que aprendemos a confiar no capitão do nosso barco. É na escuridão que aprendemos a valorizar a luz. É na fraqueza que descobrimos onde está nossa verdadeira força. Quando Jesus disse, "Está consumado", ele estava declarando que havia aprendido todas as lições que o sofrimento poderia ensinar. Havia extraído todo o propósito redentor que aquela experiência poderia oferecer. Havia transformado cada momento de dor em algo belo, significativo, eternamente valioso. E ele nos convida a fazer a mesma coisa com nossos próprios sofrimentos. Não desperdiçar a dor, mas usá-la como matéria-prima para algo belo. Não se revoltar contra as circunstâncias difíceis, mas perguntar o que Deus quer ensinar através delas. Não desistir quando o caminho fica íngreme, mas continuar subindo sabendo que a vista do topo vale todo o esforço da escalada. Isso não significa que devemos buscar o sofrimento ou ter uma atitude masoquista diante da dor. Significa que, quando o sofrimento for inevitável, podemos escolher nossa resposta a ele. Podemos escolher deixá-lo nos tornar pessoas mais amarguradas, mais fechadas, mais céticas. Ou podemos escolher deixá-lo nos tornar pessoas mais compassivas, mais sábias, mais dependentes de Deus. A diferença entre essas duas escolhas é a diferença entre desperdiçar nosso sofrimento e consumá-lo, entre sofrer em vão e sofrer com propósito redentor, entre ser destruído pelas circunstâncias e ser moldado por elas em algo mais belo do que éramos antes. Jesus nos ensina que é possível olhar para trás, para os momentos mais difíceis de nossa vida, e em vez de sentir apenas dor, sentir também gratidão. Gratidão pelas lições aprendidas, pelas forças descobertas, pela dependência de Deus desenvolvida, pela compaixão pelos outros cultivada, pela maturidade conquistada através do processo. É como um atleta que, depois de anos de treinamento rigoroso, consegue olhar para trás e agradecer até mesmo pelos treinos mais duros, porque foram eles que o prepararam para a vitória. A dor do treino não desaparece da memória, mas ela é ressignificada à luz do resultado conquistado. Da mesma forma, quando compreendemos o propósito redentor por trás de nossas lutas, elas não deixam de ter sido dolorosas, mas passam a fazer sentido dentro de um contexto maior. Passam a ser vistas não como evidências da ausência de Deus, mas como provas de que Ele estava trabalhando o tempo todo, mesmo quando não conseguíamos perceber sua presença. E é aqui que chegamos a uma das aplicações mais práticas dessa reflexão para a nossa vida diária. Como cultivar essa perspectiva de fé em meio às situações concretas que enfrentamos. Como desenvolver olhos que conseguem enxergar propósito redentor, mesmo quando tudo ao redor parece caótico. A primeira prática é a gratidão intencional. Todos os dias, reserve alguns minutos para identificar pelo menos 3 coisas pelas quais você pode ser grato. Não apenas as coisas óbvias e fáceis, mas também as lições aprendidas através dos desafios, as forças descobertas através das fraquezas, os relacionamentos aprofundados através das crises. A segunda prática é a oração contemplativa. Em vez de apenas pedir a Deus para resolver seus problemas, passe tempo perguntando o que Ele quer ensinar através deles. Em vez de apenas clamar por mudanças nas circunstâncias, peça sabedoria para responder a elas da maneira mais honrosa possível. A terceira prática é o serviço compassivo. Uma das maneiras mais eficazes de encontrar propósito em nosso sofrimento é usá-lo para ajudar outros que estão passando por situações semelhantes. Quando transformamos nossa dor em instrumento de cura para outros, ela deixa de ser apenas sofrimento e se torna ministério. Jesus fez exatamente isso na cruz. Ele transformou sua dor pessoal em cura universal. Ele usou seu sofrimento como instrumento de redenção para toda a humanidade. E quando disse, "Está consumado", ele estava declarando que havia conseguido extrair o máximo propósito redentor possível de cada momento de agonia. Agora eu quero fazer uma pausa aqui por um instante para te convidar a uma reflexão bem pessoal. Olhe para a sua vida neste momento e identifique uma área onde você tem sentido vontade de desistir.
Pode ser um relacionamento que parece não ter mais jeito, um sonho que parece inalcançável, um vício que parece mais forte que sua força de vontade, uma situação financeira que parece sem solução, uma doença que parece não ter cura. Agora eu te pergunto, e se, em vez de desistir, você decidisse que vai consumar essa situação? E se, em vez de abandonar a luta, você escolhesse encará-la com a mesma determinação que Jesus mostrou na cruz? E se você decidisse que vai extrair todo o propósito redentor possível dessa experiência, mesmo que seja dolorosa? Não estou dizendo que vai ser fácil. Jesus suou sangue no Getsemane. Não estou dizendo que você não vai ter momentos de dúvida. Jesus clamou sobre se sentir abandonado pelo Pai. Não estou dizendo que as pessoas ao seu redor vão entender. Jesus foi zombado e ridicularizado enquanto estava na cruz. Mas estou dizendo que, se você perseverar, se você mantiver sua fé, se você continuar buscando propósito redentor em meio à dor, chegará um momento em que você também poderá dizer, está consumado, sobre aquela situação. E quando esse momento chegar, você descobrirá que se tornou uma pessoa mais forte, mais sábia, mais compassiva, mais dependente de Deus do que era quando a jornada começou. Se esta reflexão tocou seu coração de alguma maneira especial, eu te peço um favor. Deixe sua curtida neste vídeo para que mais pessoas possam receber essa palavra de esperança e encorajamento. E se você conhece alguém que está passando por um momento difícil, alguém que está pensando em desistir de algo importante, compartilhe esta mensagem com essa pessoa. Pode ser exatamente o que ela precisa ouvir para encontrar forças para continuar. Nos comentários me conte qual área da sua vida esta reflexão mais tocou. Eu oro por cada comentário e fico muito grato por poder fazer parte da sua jornada espiritual. Mas nossa conversa ainda não terminou. Há ainda muito mais para descobrirmos sobre o poder transformador das palavras de Jesus. Quando ele disse, está consumado, ele não estava apenas falando sobre o fim de algo, mas sobre o início de uma realidade completamente nova. Uma realidade que tem o poder de transformar não apenas nossa morte, mas principalmente nossa vida. E é sobre essa transformação que vamos falar a seguir. Agora precisamos mergulhar ainda mais fundo nessa verdade que pode transformar sua vida para sempre. Porque quando Jesus pronunciou aquelas palavras, está consumado, ele não estava apenas encerrando um capítulo doloroso de sua existência terrena. Ele estava abrindo uma porta que havia permanecido trancada desde que a humanidade escolheu seguir seu próprio caminho. Uma porta que separava o céu da terra, o sagrado do comum, o eterno do temporal. Mas para entendermos completamente o que essa porta representa, precisamos primeiro reconhecer honestamente onde estávamos antes dela ser aberta. Precisamos olhar nos olhos da nossa própria condição humana, sem máscaras, sem fingimentos, sem tentar amenizar a realidade que todos nós conhecemos no fundo do coração. Existe dentro de cada um de nós um vazio que nenhuma conquista consegue preencher completamente. Você já percebeu isso? É como se fôssemos criaturas com um buraco no formato de Deus, tentando preenchê-lo com coisas que têm outros formatos. Tentamos encaixar relacionamentos, sucesso profissional, reconhecimento social, prazeres momentâneos, conquistas materiais. E por um tempo, essas coisas até parecem funcionar. Elas nos dão uma sensação temporária de completude, de satisfação, de que finalmente encontramos aquilo que procurávamos. Mas então, nas horas silenciosas da madrugada, quando estamos sozinhos com nossos pensamentos, quando as distrações se calam e ficamos cara a cara com nossa própria alma, sentimos novamente aquele vazio familiar. É como se nada do que conquistamos fosse capaz de satisfazer completamente a sede mais profunda do nosso ser. É nesse lugar de honestidade brutal consigo mesmo que começamos a compreender por que Jesus precisou sofrer tanto para consumar nossa redenção. Não era apenas uma questão de pagar um preço abstrato por pecados teóricos. Era uma questão de descer até as profundezas mais escuras da experiência humana para nos encontrar exatamente onde estávamos perdidos. Pense comigo sobre isso. Quando alguém que você ama está passando por uma dor profunda, qual é seu instinto natural? Não é ficar à distância oferecendo conselhos bem-intencionados. Seu instinto é se aproximar, sentar ao lado dessa pessoa, chorar com ela se for necessário, entrar no vale escuro junto com ela, para que ela saiba que não está sozinha. Foi exatamente isso que Jesus fez na cruz. Ele desceu até o vale mais escuro que existe, o vale da separação de Deus,
o vale da solidão absoluta, o vale da dor sem consolo aparente. Ele foi até lá não porque merecesse estar lá, mas porque nós estávamos lá, e ele não suportava a ideia de nos deixar sozinhos. Mas havia algo ainda mais profundo acontecendo naquele momento. Quando Jesus experimentou aquela separação momentânea do Pai, quando ele clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava experimentando em seu próprio corpo e alma a consequência natural de todo o afastamento que a humanidade havia escolhido ao longo da história. Imagine que você está em um quarto completamente escuro, tão escuro que não consegue ver nem sua própria mão na frente do rosto. Você tenta encontrar a saída, mas cada parede que toca parece levá-lo para outro beco sem saída. Você grita por ajuda, mas não há resposta. Você sente como se estivesse completamente perdido, como se nunca mais fosse encontrar o caminho para a luz. Era assim que a humanidade estava espiritualmente antes de Jesus, perdida em uma escuridão tão densa que não conseguíamos mais nem mesmo lembrar como era a luz, tentando encontrar nosso caminho de volta para Deus através de nossos próprios esforços. Mas cada tentativa parecia nos levar para mais longe dele em vez de mais perto. E então Jesus entrou nessa escuridão conosco. Ele não ficou do lado de fora gritando instruções sobre como encontrar a saída. Ele entrou no quarto escuro, experimentou a mesma desorientação, a mesma sensação de estar perdido, a mesma angústia de não conseguir encontrar o caminho. Mas ele entrou trazendo consigo a luz. E quando ele disse, está consumado, a luz se acendeu para sempre. Mas essa luz não é apenas uma metáfora bonita. Ela representa uma transformação real e concreta que acontece em nossa vida quando compreendemos verdadeiramente o que Jesus fez por nós. É como se de repente conseguíssemos enxergar coisas que sempre estiveram lá, mas que nossa visão espiritual não conseguia perceber. A primeira coisa que conseguimos ver com essa nova luz é a verdadeira natureza do amor de Deus. Antes talvez imaginássemos Deus como alguém distante, severo, sempre pronto a nos punir pelos nossos erros. Ou talvez o víssemos como alguém que nos ama condicionalmente, baseado em nosso desempenho, em nossa capacidade de ser bons o suficiente para merecer sua aprovação. Mas a cruz revela um Deus completamente diferente. Um Deus que nos ama não apesar de nossas falhas, mas conhecendo-as completamente. Um Deus que não espera que nos consertemos primeiro para depois nos aceitar, mas que nos aceita como somos. E então trabalha em nós a transformação que precisamos. Um Deus que não mede seu amor por nós, com base em nossos méritos, mas que derrama seu amor sobre nós porque essa é sua natureza essencial. É como descobrir que alguém que você achava que mal sabia de sua existência, na verdade conhece cada detalhe de sua história, cada sonho do seu coração, cada lágrima que você já derramou, e te ama não apenas conhecendo tudo isso, mas exatamente por causa de tudo isso. É como descobrir que você é precioso para alguém, não pelo que consegue fazer ou produzir, mas simplesmente pelo fato de existir. A segunda coisa que conseguimos ver é a verdadeira natureza da liberdade espiritual. Antes de compreender o que Jesus consumou na cruz, vivemos tentando conquistar nossa própria salvação através de esforços pessoais. É como tentar pagar uma dívida trabalhando para o próprio credor, sem saber que a dívida já foi quitada por outra pessoa. Passamos anos tentando ser bons o suficiente, tentando orar o suficiente, tentando servir o suficiente, tentando ser piedosos o suficiente para ganhar a aprovação divina. E quanto mais tentamos, mais nos sentimos inadequados, porque sempre parece que poderíamos fazer mais, ser melhores, tentar com mais afinco. É uma prisão terrível, essa prisão da autojustificação. É como estar numa esteira rolante que nunca para, sempre correndo, sempre se esforçando, mas nunca chegando ao destino desejado. E o mais cruel é que muitas vezes nem percebemos que estamos nessa esteira, porque ela se tornou tão natural para nós, que achamos que é assim que a vida cristã deve ser. Mas quando Jesus disse, está consumado, ele estava declarando o fim dessa esteira. Ele estava dizendo que a corrida acabou, que o trabalho foi completado, que a dívida foi paga, que a aprovação foi conquistada. Não por nós, mas por ele. E agora podemos finalmente parar de correr e começar a caminhar na liberdade de filhos amados. Isso não significa que nos tornamos preguiçosos ou negligentes em nossa vida espiritual. Significa que passamos a servir a Deus não para conquistar seu amor, mas porque já o temos.
Passamos a obedecer, não por medo de punição, mas por gratidão pela graça recebida. Passamos a buscar santidade não para impressionar Deus, mas para nos tornarmos mais parecidos com aquele que já nos aceita completamente. É como a diferença entre um empregado que trabalha apenas para não ser demitido e um filho que ajuda no negócio da família porque ama os pais e quer ver o negócio prosperar. O empregado está sempre ansioso, sempre preocupado se está fazendo o suficiente. O filho trabalha com alegria, sabendo que seu lugar na família é seguro independentemente de seu desempenho. A terceira coisa que conseguimos ver é a verdadeira natureza da esperança. Antes de compreender a consumação da cruz, nossa esperança estava sempre dependente das circunstâncias. Quando as coisas iam bem, nos sentíamos esperançosos. Quando as coisas ficavam difíceis, nossa esperança vacilava ou desaparecia completamente. Era uma esperança frágil, baseada em condições externas que estavam sempre mudando, como uma casa construída sobre areia, que permanece firme quando o tempo está bom, mas balança perigosamente quando as tempestades chegam. Mas a cruz nos oferece um tipo diferente de esperança. Uma esperança ancorada não nas circunstâncias presentes, mas na realidade eterna do amor de Deus. Uma esperança que diz: não importa o que aconteça ao meu redor, eu sei que Deus me ama. Eu sei que Ele tem um plano para a minha vida. Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. É como ter uma âncora no fundo do oceano. As ondas na superfície podem ser enormes. O vento pode soprar com força. A tempestade pode parecer assustadora. Mas o barco permanece seguro porque está ancorado em algo muito mais profundo e estável que as circunstâncias momentâneas. Essa esperança não nega a realidade da dor presente. Jesus mesmo chorou. Ele sentiu tristeza, angústia, medo. A esperança cristã não é fingir que tudo está bem quando não está. É saber que mesmo quando não está tudo bem, Deus está trabalhando através da situação para um bem maior que talvez não consigamos enxergar ainda. É como uma mulher em trabalho de parto. A dor é real, intensa, às vezes quase insuportável. Mas ela suporta porque sabe que do outro lado da dor está uma nova vida, um novo começo. Algo belo que vale toda a agonia do processo. A esperança não elimina a dor, mas dá significado a ela. E é aqui que chegamos a uma das verdades mais preciosas sobre a consumação de Jesus. Quando ele disse, está consumado, ele não estava apenas resolvendo nossos problemas do passado. Ele estava também garantindo nosso futuro eterno. Ele estava construindo uma ponte não apenas entre onde estávamos e onde Deus queria que estivéssemos, mas entre o tempo e a eternidade. Isso significa que, não importa quão difíceis sejam nossas circunstâncias presentes, elas são temporárias. Não importa quão profunda seja a nossa dor atual, ela não é eterna. Não importa quão escura pareça nossa situação presente, a luz já foi acesa e nada pode apagá-la novamente. É como estar em um túnel muito longo e escuro. Por um tempo, parece que a escuridão vai durar para sempre, que nunca vamos ver a luz novamente. Mas se continuarmos caminhando, se não desistirmos, inevitavelmente chegaremos ao final do túnel e veremos que a luz estava lá o tempo todo, esperando por nós. Jesus nos garante que não importa quão longo seja o túnel através do qual estamos passando, há luz no final dele. E não apenas uma luz pequena e fraca, mas a luz da glória eterna, onde não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor, não haverá mais separação, não haverá mais morte. Mas até chegarmos a essa luz final, temos a presença do Espírito Santo conosco. Ele é como uma pequena luz que carregamos dentro de nós enquanto caminhamos pelo túnel. Uma luz que nos lembra constantemente que não estamos sozinhos, que somos amados, que nossa jornada tem propósito e destino. O Espírito Santo é o Consolador que Jesus prometeu enviar depois de sua partida. E a palavra Consolador no original significa literalmente aquele que é chamado para ficar ao lado. É como ter um amigo fiel que nunca nos abandona, nunca nos julga, nunca se cansa de nos encorajar e orientar. Quando passamos por momentos de dúvida, é o Espírito Santo que sussurra em nosso coração, lembrando-nos das promessas de Deus. Quando nos sentimos sozinhos, é Ele que nos abraça com seu amor invisível, mas real. Quando não sabemos como orar, é Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É como ter dentro de nós uma fonte de água viva que nunca seca. Não importa quão árido seja o deserto pelo qual estamos passando,
Sempre há essa fonte interior nos refrescando, nos sustentando, nos lembrando de que somos filhos do Deus vivo. E aqui chegamos a uma aplicação muito prática dessa verdade. Como cultivar nossa sensibilidade à presença do Espírito Santo em nossa vida diária? Como aprender a reconhecer sua voz em meio ao ruído de um mundo que constantemente compete por nossa atenção? A primeira prática é o silêncio intencional. Vivemos em uma época de ruído constante, ruído externo das mídias, do trânsito, das conversas, mas também ruído interno das preocupações, dos planejamentos, das ansiedades. O Espírito Santo raramente grita para chamar nossa atenção. Sua voz é como uma brisa suave que só conseguimos ouvir quando paramos e fazemos silêncio. Reserve alguns minutos todos os dias para simplesmente ficar em silêncio na presença de Deus. Não precisa ser um tempo longo. 5 ou 10 minutos já fazem diferença. Não precisa ser um tempo de oração elaborada. Pode ser simplesmente um tempo de estar, de reconhecer que Deus está ali com você, de abrir seu coração para receber o que Ele quer comunicar. A segunda prática é a atenção às impressões interiores. O Espírito Santo frequentemente se comunica conosco através de impressões suaves em nosso coração. Uma sensação de que devemos ligar para alguém, uma intuição de que devemos ajudar uma pessoa necessitada, um impulso gentil para perdoar alguém que nos machucou, uma paz inexplicável sobre uma decisão que precisamos tomar. Aprenda a prestar atenção a essas impressões. Elas raramente são dramáticas ou espetaculares. Geralmente são sutis, como uma luz suave que ilumina nosso próximo passo, sem necessariamente revelar todo o caminho à nossa frente. A terceira prática é a obediência às pequenas orientações. Quando sentir uma impressão do Espírito Santo para fazer algo específico, especialmente se for algo relacionado a amar, servir, perdoar ou encorajar alguém, obedeça mesmo que pareça insignificante. A obediência às pequenas orientações desenvolve nossa sensibilidade para as maiores. É como afinar um instrumento musical. Quanto mais praticamos ouvir e responder aos tons sutis, mais aguçado se torna nosso ouvido espiritual. Quanto mais obedecemos às orientações pequenas, mais claramente conseguimos ouvir as orientações maiores. Mas há momentos em nossa vida quando a voz do Espírito Santo parece silenciosa, quando sua presença parece distante, quando nos sentimos espiritualmente secos e vazios. Esses são os momentos que testam nossa fé mais profundamente. São os momentos quando somos tentados a pensar que Deus nos abandonou, que nossa vida espiritual não passa de autossugestão, que talvez tudo isso seja apenas uma bela ilusão. Esses momentos são normais na jornada de fé. Até mesmo Jesus experimentou momentos de aparente silêncio do Pai. Até mesmo os santos mais devotos da história passaram por períodos de secura espiritual. Não é sinal de que você está fazendo algo errado ou que Deus está descontente com você. É simplesmente parte do processo de amadurecimento espiritual. É como uma criança aprendendo a andar. No início, os pais seguram suas mãos o tempo todo, oferecendo apoio constante e óbvio. Mas chega um momento em que eles soltam as mãos para que a criança aprenda a caminhar sozinha. Isso não significa que pararam de amar a criança ou que não estão mais cuidando dela. Significa que a amam tanto que querem vê-la crescer e desenvolver confiança própria. Da mesma forma, Deus às vezes permite períodos de aparente silêncio para que aprendamos a caminhar pela fé e não apenas pelos sentimentos. Para que nossa confiança nele seja baseada em quem ele é, não apenas em como nos sentimos em sua presença. Durante esses períodos, é importante lembrar das verdades que já conhecemos sobre o caráter de Deus. Lembrar de momentos passados quando sentimos claramente sua presença. Lembrar das promessas da Escritura sobre seu amor incondicional. Lembrar que quando Jesus disse, "Está consumado", isso incluía também esses momentos de aparente ausência. É como caminhar por uma trilha na neblina. Você não consegue ver muito à frente, não consegue enxergar o destino final, às vezes nem consegue ver seus próprios pés claramente. Mas você continua caminhando porque conhece a trilha, porque já a percorreu antes, porque confia que ela leva ao lugar certo mesmo quando não consegue vê-lo. E aqui chegamos a uma das aplicações mais transformadoras dessa verdade toda. Quando compreendemos verdadeiramente o que Jesus consumou na cruz, quando experimentamos genuinamente a presença consoladora do Espírito Santo, quando ancoramos nossa esperança na realidade eterna do amor de Deus, começamos a viver de uma maneira completamente diferente.
começamos a enfrentar nossos medos de uma maneira diferente. Não porque os medos desaparecem. Jesus mesmo sentiu medo no Getsemane, mas porque sabemos que há algo maior que nossos medos. Sabemos que o amor de Deus é mais forte que nossas ansiedades, que sua fidelidade é mais confiável que nossas circunstâncias. Começamos a lidar com nossas falhas de uma maneira diferente. Não porque paramos de falhar, continuamos sendo humanos imperfeitos, mas porque sabemos que nossa identidade não está baseada em nosso desempenho. Sabemos que somos amados não por sermos perfeitos, mas por sermos filhos. E filhos sempre têm lugar na mesa da família, mesmo quando cometem erros. Começamos a enxergar outras pessoas de uma maneira diferente. Quando experimentamos verdadeiramente a graça incondicional de Deus, torna-se natural estendê-la a outros. Quando compreendemos que fomos perdoados de uma dívida impagável, torna-se mais fácil perdoar as dívidas menores que outros têm conosco. É como alguém que recebeu um presente valiosíssimo sem merecer. Essa pessoa naturalmente se torna mais generosa, mais disposta a dar, porque experimentou o que é receber algo precioso gratuitamente. O amor recebido transborda em amor oferecido. E assim, a consumação de Jesus na cruz não permanece apenas como um evento histórico distante. Ela se torna uma realidade viva e transformadora em nosso dia a dia. Cada manhã acordamos lembrando que somos amados incondicionalmente. Cada decisão tomamos sabendo que temos o Espírito Santo como conselheiro. Cada desafio enfrentamos ancorados na esperança eterna que temos em Cristo. É como viver com uma música linda tocando constantemente no fundo de nossa alma. Às vezes a música está mais alta, às vezes mais baixa, às vezes mal conseguimos ouvi-la por causa do ruído ao redor, mas ela está sempre lá, lembrando-nos de quem somos, de quanto somos amados, de qual é nosso destino final. Agora eu quero pausar nossa conversa por um momento para te fazer um convite muito especial. Se esta palavra tocou algo profundo em seu coração, se você sente que Deus está falando com você através desta reflexão, eu te encorajo a expressar isso através de uma curtida neste vídeo. Mais do que um simples gesto, é uma forma de declarar que você reconhece a voz do bom pastor falando à sua alma. E se você conhece alguém que está lutando contra medos, dúvidas ou uma sensação de vazio interior, compartilhe esta mensagem com essa pessoa. Pode ser o instrumento que o Espírito Santo usará para trazer cura e esperança à vida dela. Use os comentários para me contar como essa reflexão está impactando sua maneira de enxergar seus desafios atuais. Sua transparência pode encorajar outros que estão passando por lutas semelhantes. Lembre-se, você não está sozinho em sua jornada. O mesmo Deus que consumou a obra redentora na cruz está trabalhando em sua história pessoal agora mesmo. Mas nossa conversa ainda não terminou. Ainda há uma verdade ainda mais gloriosa esperando por nós. Uma verdade sobre como essa consumação transforma não apenas nossa maneira de ver o passado, mas principalmente nossa maneira de viver o presente e sonhar com o futuro. E agora chegamos ao momento mais glorioso da nossa jornada juntos. O momento onde todas as peças se encaixam, onde todas as perguntas encontram suas respostas, onde toda a dor faz sentido e toda a esperança se torna realidade tangível. Porque quando Jesus pronunciou aquelas palavras, "Está consumado", ele não estava apenas encerrando sua missão terrena. Ele estava inaugurando uma nova era para você e para mim. Uma era onde tudo aquilo que parecia impossível se tornou não apenas possível, mas garantido. Imagine por um momento que você recebeu uma herança fabulosa de um parente distante que você nem sabia que existia. De repente, você descobre que é herdeiro de uma fortuna incalculável, de propriedades magníficas, de oportunidades que você nunca sonhou que poderiam ser suas. Como isso mudaria sua maneira de enxergar sua vida? Como isso transformaria seus medos sobre o futuro? Como isso alteraria suas prioridades e decisões? Pois é exatamente isso que acontece quando compreendemos verdadeiramente o que foi consumado na cruz. Descobrimos que somos herdeiros de uma herança que não se compara a nenhuma riqueza terrena. Uma herança que inclui não apenas o perdão completo de todos os nossos erros, mas também uma identidade completamente nova, um propósito eterno e uma segurança que nenhuma circunstância pode abalar. Quando Jesus disse, "Está consumado", ele estava assinando o documento que nos tornava oficialmente filhos de Deus. Não filhos adotivos de segunda classe, não enteados tolerados,
mas filhos legítimos com todos os direitos e privilégios que essa posição implica. E qual é a diferença prática entre ser um servo e ser um filho na casa do pai? Um servo trabalha por obrigação, sempre preocupado se está fazendo o suficiente para manter seu emprego. Um filho trabalha por amor, sabendo que seu lugar na família é seguro independentemente de seu desempenho. Um servo tem acesso limitado aos recursos da casa. Um filho pode chegar até o pai a qualquer momento e pedir o que precisar. Um servo vive com medo de ser dispensado. Um filho vive com a confiança de que sempre será bem-vindo em casa. Você compreende o que isso significa para a sua vida diária? Significa que você pode acordar toda manhã sabendo que é amado incondicionalmente pelo Criador do Universo. Não porque você merece, não porque é perfeito, não porque nunca comete erros, mas porque você é filho. E o amor de um pai por seus filhos não depende do comportamento deles, mas da relação que existe entre eles. Significa que quando você falha, quando comete erros, quando toma decisões que não são as melhores, você não precisa se esconder de Deus com vergonha. Pode correr para Ele como uma criança corre para os braços do pai quando se machuca, sabendo que encontrará consolo, cuidado e orientação amorosa para recomeçar. Significa que suas orações não são pedidos desesperados de um mendigo batendo na porta de um estranho. São conversas íntimas entre um filho e seu pai, que sempre tem tempo para ouvir, sempre se importa com seus problemas, sempre quer o melhor para a sua vida. Mas a consumação de Jesus vai ainda além dessa identidade de filhos. Quando ele declarou "está consumado", ele estava também garantindo nossa justiça diante de Deus. E aqui precisamos compreender algo que pode revolucionar completamente nossa autoestima e nossa paz interior. Você já se sentiu inadequado diante de Deus? Já olhou para a sua vida e pensou que não é bom o suficiente, santo o suficiente, dedicado o suficiente para ser aceito por Ele? Já teve a sensação de que outras pessoas são mais espirituais, mais puras, mais dignas do amor divino do que você? Se sim, você precisa compreender esta verdade que pode libertar sua alma para sempre. Quando Deus olha para você, Ele não vê suas falhas, suas inadequações, suas lutas. Ele vê a justiça perfeita de Jesus cobrindo completamente sua vida. É como se você estivesse vestido com as roupas mais belas e adequadas que existem, as roupas da própria santidade de Cristo. Imagine que você foi convidado para um evento muito elegante, onde todos estarão vestidos com as roupas mais finas e caras. Você olha seu guarda-roupa e percebe que não tem nada adequado para a ocasião. Está quase desistindo de ir quando alguém aparece em sua porta com a roupa perfeita, exatamente do seu tamanho, mais bela do que você poderia imaginar, e diz: "Esta roupa é sua, vista-a e vá à festa com total confiança." É exatamente isso que Jesus fez por nós. Ele nos deu suas próprias vestes de justiça para que pudéssemos nos apresentar diante do Pai com total confiança, não baseando nossa aceitação em nossos próprios méritos, mas na perfeição daquele que nos vestiu com sua própria santidade. Isso significa que você pode se aproximar do trono da graça com ousadia santa. Não presunção, não arrogância, mas a confiança tranquila de alguém que sabe que é bem-vindo, que é esperado, que é desejado ali. Como uma criança que corre para os braços do pai sem hesitação, sabendo que sempre será recebida com alegria. E quando compreendemos verdadeiramente essa realidade, algo extraordinário acontece em nosso coração. A ansiedade sobre nossa aceitação diante de Deus simplesmente se dissolve. A preocupação constante sobre se estamos fazendo o suficiente para agradá-lo desaparece. O medo de que ele possa nos rejeitar se torna impossível, porque sabemos que nossa aceitação está baseada não em nosso desempenho, mas na obra consumada de Cristo. É como descobrir que você estava tentando comprar algo que já era seu por direito, como se esforçar para conquistar um amor que já possuía integralmente, como tentar pagar uma conta que já havia sido quitada há muito tempo. Mas a consumação de Jesus transforma não apenas nossa posição diante de Deus, mas também nossa maneira de enxergar nossos problemas presentes. Quando sabemos que somos incondicionalmente amados, que nossa identidade está segura, que nosso futuro eterno está garantido, os desafios temporais assumem uma perspectiva completamente diferente. Não é que eles deixam de ser reais ou difíceis. Jesus mesmo disse que no mundo teríamos aflições. A diferença é que passamos a vê-los como episódios temporários numa história eterna, como tempestades passageiras numa jornada que tem destino certo e glorioso.
É como a diferença entre ser passageiro num navio que está afundando e ser passageiro num navio que está atravessando uma tempestade, mas tem destino garantido. No primeiro caso, cada onda que bate no navio aumenta o desespero. No segundo caso, mesmo que a viagem seja desconfortável, há uma confiança profunda de que chegaremos em segurança ao nosso destino. Quando Jesus consumou nossa redenção, Ele nos deu essa confiança inabalável. Não importa quão intensas sejam as tempestades que enfrentamos, sabemos que o capitão do nosso barco já venceu todas as tempestades possíveis. Sabemos que nossa jornada tem um destino glorioso e que nada pode impedir que cheguemos lá. Isso transforma nossa maneira de lidar com doenças. Não deixamos de sentir dor ou de buscar tratamento, mas sabemos que nossa vida não está nas mãos dos médicos ou dependente dos medicamentos. Está nas mãos daquele que já venceu até mesmo a morte. Se a cura vier nesta vida, celebramos sua bondade. Se não vier, sabemos que a cura perfeita e eterna está garantida na vida que há de vir. Isso transforma nossa maneira de lidar com perdas financeiras. Não deixamos de ser responsáveis ou de trabalhar diligentemente, mas sabemos que nossa segurança não está em contas bancárias ou investimentos. Está naquele que possui todo o ouro e toda a prata, que alimenta os pássaros do céu e veste os lírios do campo, e que prometeu suprir todas as nossas necessidades. Isso transforma nossa maneira de lidar com relacionamentos quebrados. Não deixamos de sentir dor quando somos rejeitados ou traídos, mas sabemos que nossa aceitação fundamental não depende de pessoas imperfeitas como nós. Depende daquele que nos amou primeiro, que nos escolheu antes mesmo de nascermos, que nunca nos deixará nem nos desamparará. Isso transforma nossa maneira de lidar com fracassos pessoais. Não deixamos de sentir tristeza quando não alcançamos nossos objetivos ou quando cometemos erros graves, mas sabemos que nossa identidade não está baseada em sucessos ou fracassos temporais. Está baseada numa realidade eterna que nenhuma circunstância pode alterar. É como ter uma âncora no fundo do oceano enquanto as ondas na superfície se agitam. As ondas são reais, podem ser até perigosas, mas o barco permanece seguro porque está ancorado em algo muito mais profundo e estável que as circunstâncias momentâneas. E aqui chegamos a uma das verdades mais libertadoras sobre a consumação de Jesus. Ela não apenas resolve nosso passado e garante nosso futuro, mas também nos capacita para viver o presente de uma maneira completamente nova. Quando sabemos que somos incondicionalmente amados, começamos a amar outros de uma maneira diferente. Quando experimentamos perdão total, tornamo-nos pessoas mais perdoadoras. Quando recebemos graça imerecida, naturalmente estendemos graça a outros. É como uma fonte de água pura que nunca para de fluir. Quanto mais bebemos dela, mais água temos para oferecer a outros que estão com sede. O amor recebido transborda em amor oferecido. A graça experimentada se multiplica em graça compartilhada. A esperança ancorada em Cristo se torna esperança contagiante que inspira outros. Você já notou como pessoas que experimentaram verdadeiramente o amor de Deus têm uma capacidade especial de amar outros, mesmo aqueles que são difíceis de amar? Como pessoas que foram profundamente perdoadas conseguem perdoar mais facilmente? Como pessoas que encontraram esperança em Cristo conseguem ser fontes de encorajamento mesmo em situações desafiadoras? Isso acontece porque a consumação de Jesus não nos torna apenas recipientes passivos de bênçãos, mas nos transforma em canais ativos através dos quais essas bênçãos fluem para outros. Somos chamados não apenas para receber amor, mas para multiplicá-lo. Não apenas para experimentar perdão, mas para oferecê-lo. Não apenas para ter esperança, mas para semear esperança. E é assim que nossa própria vida se torna uma continuação da obra que Jesus consumou na cruz. Não no sentido de que ainda há algo faltando em sua obra redentora. Ela está completa, perfeita, não precisa de nenhum acréscimo nosso, mas no sentido de que somos chamados a ser instrumentos através dos quais os frutos dessa obra redentora chegam a outras pessoas. É como um rio que nasce numa fonte pura nas montanhas e vai descendo, irrigando campos, matando a sede de animais, sustentando vida por onde passa. A fonte não precisa do rio para ser completa. Ela é perfeita em si mesma, mas é através do rio que as águas da fonte chegam aos lugares sedentos do vale. Da mesma forma, a obra redentora de Cristo é completa e perfeita em si mesma, mas é através de nossas vidas transformadas
Que os frutos dessa redenção chegam aos corações sedentos ao nosso redor. Cada ato de amor que praticamos, cada palavra de encorajamento que oferecemos, cada gesto de perdão que concedemos, cada manifestação de esperança que compartilhamos, tudo isso são águas do rio da redenção fluindo através de nossas vidas para saciar a sede espiritual de outros. E quando compreendemos isso, nossa vida ganha um propósito magnífico. Não estamos aqui apenas para resolver nossos próprios problemas, alcançar nossos próprios sonhos, garantir nossa própria felicidade. Estamos aqui como embaixadores do reino eterno, como representantes do amor divino, como portadores da esperança que transforma vidas. Isso significa que cada dia que vivemos é uma oportunidade de participar da obra redentora de Cristo. Cada pessoa com quem interagimos é alguém que precisa experimentar um pouco do amor, da graça, da esperança que recebemos. Cada situação difícil que enfrentamos é uma chance de demonstrar que há uma fonte de força que transcende nossas circunstâncias. Não se trata de tentar converter todo mundo, ou de pregar sermões para pessoas que não querem ouvir. Trata-se de viver de uma maneira tão diferente, tão cheia de amor, tão transbordante de esperança, que as pessoas naturalmente se sintam atraídas a descobrir qual é a fonte dessa diferença. É como ser uma luz num lugar escuro. A luz não precisa gritar para chamar atenção ou forçar as pessoas a olhá-la. Ela simplesmente brilha, e naturalmente as pessoas se dirigem para ela quando precisam enxergar melhor. Da mesma forma, quando nossa vida está ancorada na realidade da consumação de Cristo, ela naturalmente irradia uma luz que atrai outros que estão buscando direção, esperança, significado. E aqui chegamos a uma aplicação muito prática e transformadora. Como podemos viver de uma maneira que honre e reflita a magnitude da obra que foi consumada por nós? Como podemos fazer com que nossa vida diária seja um testemunho vivo do poder redentor de Cristo? A primeira prática é a gratidão constante. Quando verdadeiramente compreendemos o que foi feito por nós, gratidão se torna nossa resposta natural. Não uma gratidão forçada ou superficial, mas uma gratidão profunda que brota do reconhecimento de que recebemos algo infinitamente valioso, sem merecer. Pratique começar cada dia, lembrando-se de 3 aspectos específicos da obra consumada de Cristo, pelos quais você pode ser grato naquele dia. Pode ser o perdão por um erro específico que você cometeu. Pode ser a esperança que você tem diante de um desafio particular. Pode ser a identidade segura de filho amado, num dia em que você se sente rejeitado por outros. A segunda prática é a generosidade sacrificial. Quando experimentamos verdadeiramente a generosidade de Deus conosco, Ele deu seu próprio Filho por nós. Generosidade se torna nossa resposta natural. Não porque somos obrigados, mas porque fomos transformados por dentro. Procure oportunidades diárias de dar algo de si mesmo para outros. Pode ser tempo, pode ser recursos financeiros, pode ser atenção, pode ser encorajamento, pode ser perdão, pode ser simplesmente presença amorosa. Quando damos não por obrigação, mas por gratidão, nosso dar se torna um reflexo da generosidade divina. A terceira prática é a confiança ousada. Quando sabemos que nossa vida está nas mãos daquele que já venceu todos os inimigos possíveis, podemos tomar decisões corajosas, baseadas em princípios eternos, em vez de medos temporários. Podemos escolher fazer o que é certo mesmo quando é difícil. Podemos investir em relacionamentos mesmo quando há risco de sermos feridos. Podemos usar nossos recursos para ajudar outros mesmo quando nossa situação financeira não é perfeita. A quarta prática é a esperança contagiante. Quando nossa esperança está ancorada em realidades eternas, podemos ser fontes de encorajamento para outros, mesmo em situações difíceis. Não ignorando a dor ou fingindo que tudo está bem, mas apontando para uma perspectiva maior, que dá significado ao sofrimento presente. Seja alguém que ajuda outros a enxergar luz no fim do túnel, não porque você minimiza a escuridão do túnel, mas porque você tem certeza absoluta de que há luz do outro lado. Seja alguém que planta sementes de esperança nos corações das pessoas, lembrando-as de que sua história não termina nas circunstâncias presentes. E aqui chegamos ao ponto mais alto da nossa reflexão. Quando Jesus disse, "Está consumado", Ele não estava apenas falando sobre sua própria missão. Ele estava também convidando cada um de nós a descobrir e consumar nossa própria missão aqui na Terra.
Não uma missão redentora. Essa só ele poderia cumprir, mas uma missão de refletir sua redenção através da maneira como vivemos. Cada um de nós tem uma vocação única, uma combinação específica de talentos, experiências, relacionamentos e oportunidades que ninguém mais possui exatamente da mesma forma. E dentro dessa vocação única está nossa missão pessoal: usar tudo o que somos e tudo o que temos para ser um canal de bênção para outros. Para alguns, isso pode significar usar talentos artísticos para criar beleza que eleva a alma das pessoas. Para outros, pode significar usar habilidades profissionais para resolver problemas que afetam muitas vidas. Para outros ainda, pode significar investir profundamente em algumas pessoas, sendo instrumento de transformação através de relacionamentos significativos. Não existe uma fórmula única ou um modelo padrão, mas existe um princípio universal. Quando nossa vida está ancorada na realidade da redenção consumada por Cristo, naturalmente nos tornamos pessoas que vivem não apenas para nós mesmos, mas para multiplicar as bênçãos que recebemos. E quando chegamos ao final de nossa jornada terrena, quando é hora de partir desta vida para a próxima, podemos olhar para trás e, inspirados pelo exemplo de Jesus, declarar sobre nossa própria missão: está consumado. Não porque fomos perfeitos, não porque nunca falhamos, mas porque usamos tudo o que recebemos para refletir o amor que nos transformou. É como um artista que termina sua obra-prima. Ela pode não ser perfeita em todos os detalhes, pode ter algumas pinceladas que ele gostaria de ter feito diferente, mas quando ele olha para o conjunto da obra, pode dizer com satisfação: expressei o que estava no meu coração. Usei todos os recursos que tinha disponível. Criei algo que tem beleza e significado. Da mesma forma, quando nossa vida é vivida como resposta à redenção consumada por Cristo, podemos chegar ao fim de nossa jornada terrena com a satisfação de quem cumpriu seu propósito. Não porque fomos perfeitos, mas porque fomos fiéis. Não porque nunca erramos, mas porque sempre voltamos para o caminho certo. Não porque conquistamos tudo o que queríamos, mas porque nos tornamos tudo o que Deus queria que fôssemos. E então, do outro lado desta vida, descobriremos que nossa própria história estava entrelaçada com a história muito maior que Deus estava escrevendo através de todas as gerações. Descobriremos que cada ato de amor que praticamos, cada palavra de esperança que oferecemos, cada momento de fidelidade que vivemos, tudo isso fazia parte de um tapete glorioso que Ele estava tecendo através dos séculos. Veremos que nada foi desperdiçado. Nenhuma lágrima derramada, nenhuma oração sussurrada, nenhum gesto de bondade praticado, nenhum momento de confiança em meio à incerteza. Tudo teve seu lugar e propósito no plano maior que começou a se desenrolar quando Jesus declarou: está consumado naquela cruz há mais de 2000 anos. E nesse momento, finalmente compreenderemos por completo o que significa ser parte da família de Deus. Não apenas indivíduos que foram salvos da destruição, mas filhos que foram convidados a participar da obra criativa e redentora do próprio Criador. Não apenas recipientes passivos de amor, mas co-criadores ativos de um mundo onde o amor reina soberano. Essa é a magnificência da consumação de Cristo. Ela não apenas resolve nossos problemas e garante nosso futuro. Ela nos transforma de pessoas quebradas e sem propósito em filhos amados com uma missão eterna. Ela nos eleva da posição de mendigos espirituais para a posição de herdeiros do reino. Ela nos convida não apenas para receber graça, mas para ser canais através dos quais essa graça flui para um mundo sedento. E hoje, enquanto você ouve essas palavras, essa mesma transformação está disponível para você. Não importa qual seja a sua história passada, não importa quais erros você tenha cometido, não importa quão longe você sinta que se afastou de Deus, a obra redentora está consumada. A porta está aberta, o convite está feito, a herança está esperando. Tudo o que você precisa fazer é aceitar o que já foi conquistado por você. É parar de tentar pagar uma conta que já foi quitada. É parar de tentar ganhar um amor que já é seu. É parar de tentar se tornar digno de algo que já foi dado gratuitamente. É simplesmente dizer sim ao amor que o criou, que o redimiu, que o chama pelo nome, que tem planos de esperança para seu futuro. É abrir seu coração para receber a identidade de filho amado que está sendo oferecida. É permitir que a gratidão por essa dádiva transforme sua maneira de viver. E quando você fizer isso,
Descobrirá que a palavra impossível foi removida do vocabulário de sua vida espiritual. Descobrirá que tem acesso a recursos internos que nunca soube que possuía. Descobrirá que há uma fonte de amor, de esperança, de força dentro de você que é literalmente inesgotável. Descobrirá que pode perdoar pessoas que você achava impossível perdoar, porque foi perdoado de uma dívida ainda maior. Descobrirá que pode amar pessoas que você considerava impossível amar, porque é amado por alguém que conhece todos os seus defeitos e mesmo assim o escolhe. Descobrirá que pode ter esperança em situações que parecem impossível de resolver, porque sua esperança está ancorada numa realidade que transcende todas as circunstâncias temporárias. E mais do que isso, descobrirá que sua vida tem um propósito eterno que vai muito além de suas ambições pessoais. Descobrirá que foi chamado para ser parte de algo magnífico, algo que começou há 2000 anos numa cruz e continuará por toda a eternidade. Descobrirá que cada dia é uma oportunidade de participar da obra redentora de Deus no mundo. Eu quero pausar aqui por um momento e fazer um convite do fundo do meu coração. Se essas palavras despertaram algo em você, se você sente o Espírito Santo tocando áreas profundas da sua alma, demonstre isso através de uma curtida neste vídeo. Mais do que um gesto de aprovação, é uma forma de você declarar que reconhece a verdade sendo proclamada aqui. Se há pessoas em sua vida que precisam ouvir sobre a consumação total que Jesus conquistou por nós, pessoas que estão lutando com sentimentos de inadequação, culpa ou desesperança, por favor, compartilhe esta mensagem com elas. Pode ser um instrumento que Deus usará para levar libertação e esperança aos corações delas. E nos comentários, me conte como essa revelação sobre a obra consumada de Cristo está transformando sua maneira de enxergar sua identidade e seu propósito. Sua transparência pode ser uma bênção tremenda para outros que estão na mesma jornada de descoberta. Lembre-se, você não é um acidente cósmico, não é um problema para ser resolvido. Não é uma pessoa inadequada tentando se tornar aceitável. Você é um filho amado do Deus Altíssimo, com uma herança eterna e um propósito magnífico. E nossa conversa ainda não acabou. Há ainda um último capítulo em nossa jornada juntos, onde vamos descobrir como viver cada dia à luz dessa verdade gloriosa. E terminaremos com uma oração que selará em seu coração tudo o que conversamos hoje. E assim chegamos ao final de nossa jornada juntos. Mas, na verdade, chegamos a um novo começo, porque tudo o que conversamos hoje não eram apenas palavras bonitas ou reflexões filosóficas distantes da vida real. Eram verdades vivas, poderosas, capazes de transformar cada manhã em que você acorda, cada desafio que enfrenta, cada relacionamento que cultiva, cada sonho que persegue. Quando começamos nossa conversa, fizemos uma pergunta simples. Qual seria sua última palavra se soubesse que este seria seu último dia? Agora, depois de caminharmos juntos através da magnitude das palavras está consumado, espero que você compreenda que a resposta a essa pergunta não é apenas sobre como queremos terminar nossa vida, mas principalmente sobre como queremos viver cada dia que nos resta. Porque Jesus, ao declarar que sua missão estava consumada, não estava apenas encerrando sua jornada terrena. Ele estava nos ensinando o que significa viver com propósito, perseverar com amor, enfrentar a dor com esperança e transformar nossa existência em algo belo e eternamente significativo. Ele estava nos mostrando que é possível olhar para nossa vida, mesmo em meio às imperfeições e lutas, e saber que cada dia vivido com fé e amor é um dia que contribui para algo muito maior que nós mesmos. Ao longo de nossa reflexão, descobrimos que existe uma diferença abissal entre desistir e consumar. Desistir é abandonar algo pela metade, deixar projetos inacabados, relacionamentos sem cura, sonhos sem realização. Consumar é levar algo ao seu fim natural e proposital, extrair todo o significado possível de cada experiência, transformar até mesmo a dor em instrumento de crescimento e bênção. Jesus nos ensinou que o sofrimento não precisa ser desperdiçado, que a dor pode ser transformada em compaixão, que as lutas podem se tornar fontes de sabedoria, que as lágrimas podem regar sementes de esperança em outros corações. Ele nos mostrou que quando enfrentamos nossos desafios com fé, quando perseveramos com amor, quando confiamos no plano maior de Deus mesmo quando não conseguimos enxergá-lo completamente,
Estamos participando da mesma obra redentora que ele iniciou naquela cruz. Descobrimos também que não somos órfãos espirituais tentando conquistar o amor de um Deus distante. Somos filhos amados, com uma identidade segura, uma herança eterna e uma missão preciosa de refletir esse amor através de nossa maneira de viver. Nossa aceitação diante de Deus não depende de nosso desempenho, mas da obra perfeita e consumada de Cristo. Isso nos liberta do cansaço espiritual de tentar ser bons o suficiente e nos convida para a alegria de viver como pessoas que já são completamente aceitas. Vimos que o Espírito Santo não é uma força abstrata, mas um consolador presente, um amigo fiel que nunca nos abandona, uma fonte interior de sabedoria e força que nos capacita para enfrentar qualquer situação. Ele está conosco nos momentos de clareza e nos momentos de confusão, nos dias de alegria e nas noites de lágrimas, nas vitórias conquistadas e nas derrotas aparentes. Compreendemos que nossa vida tem um propósito que vai muito além de nossos objetivos pessoais. Somos chamados para ser canais através dos quais o amor de Deus flui para um mundo sedento de esperança. Cada ato de bondade que praticamos, cada palavra de encorajamento que oferecemos, cada momento de perdão que concedemos, cada gesto de amor que demonstramos, tudo isso são águas da fonte divina fluindo através de nós para irrigar corações áridos ao nosso redor. E descobrimos que quando nossa vida está ancorada na realidade da redenção consumada, podemos enfrentar qualquer tempestade com uma confiança inabalável. Não porque as tempestades deixam de existir ou porque nos tornamos imunes ao sofrimento, mas porque sabemos que há uma âncora no fundo do oceano que é mais forte que qualquer onda, mais estável que qualquer circunstância, mais confiável que qualquer promessa humana. Essa âncora é o amor incondicional de Deus demonstrado na cruz. Um amor que não muda com nossos humores, não diminui com nossos erros, não se cansa de nossas fraquezas. Um amor que nos escolheu antes mesmo de nascermos, que nos redimiu quando estávamos perdidos, que nos capacita quando nos sentimos inadequados, que nos sustenta quando não temos forças próprias. Quando vivemos conscientes desse amor, nossa maneira de enxergar tudo muda. Os problemas continuam sendo reais, mas não são mais ameaças à nossa identidade. As pessoas continuam sendo imperfeitas, mas isso não nos impede de amá-las, porque sabemos como é ser amado apesar das imperfeições. Os sonhos podem não se realizar exatamente como planejamos, mas isso não nos rouba a esperança, porque sabemos que há planos maiores sendo tecidos através de nossa história. Passamos a viver não mais como pessoas que tentam impressionar Deus, mas como filhos que querem honrar o Pai por gratidão. Não mais como devedores tentando quitar uma conta impossível, mas como herdeiros celebrando uma herança imerecida. Não mais como náufragos perdidos num oceano sem direção, mas como viajantes seguros numa jornada com destino certo e glorioso. E assim, cada manhã se torna uma oportunidade nova de viver à luz dessa realidade. Cada relacionamento se torna uma chance de refletir o amor que recebemos. Cada desafio se torna uma oportunidade de demonstrar que há uma fonte de força que transcende nossas circunstâncias. Cada dia se torna um capítulo numa história maior que está sendo escrita através de nossa fidelidade cotidiana. Não precisamos fazer coisas extraordinárias para viver de acordo com a consumação de Cristo. Precisamos apenas fazer coisas ordinárias com amor extraordinário. Cuidar de nossa família como reflexo do cuidado que Deus tem por nós. Trabalhar com excelência como expressão de gratidão pelos talentos recebidos. Perdoar ofensas como eco do perdão que experimentamos. Encorajar pessoas desanimadas porque sabemos como é ser encorajado quando tudo parece perdido. É no cotidiano simples, nos gestos pequenos, nas escolhas diárias que nossa vida se torna um testemunho vivo da realidade que Jesus consumou na cruz. É na paciência com uma criança teimosa, na gentileza com um atendente mal-humorado, na generosidade com alguém necessitado, na fidelidade num casamento imperfeito, na perseverança num trabalho desafiador que demonstramos que fomos transformados pelo amor divino. E quando chegar nossa vez de partir desta vida para a próxima, quando for nosso momento de pronunciar nossas próprias palavras finais, poderemos olhar para trás e ver uma vida que, mesmo com todas as suas imperfeições, foi vivida como resposta ao amor que nos redimiu. Poderemos ver relacionamentos que foram abençoados por nossa presença,
pessoas que foram encorajadas por nossa fé, situações que foram transformadas por nossa esperança. Não porque fomos perfeitos, não porque nunca falhamos, não porque sempre acertamos nas escolhas, mas porque permitimos que a obra consumada de Cristo fosse o fundamento sobre o qual construímos cada dia de nossa existência. Porque deixamos que o amor recebido transbordasse em amor oferecido. Porque usamos nossa vida como instrumento, através do qual a redenção de Cristo tocou outros corações. E então, descobriremos que nossa própria história estava entrelaçada numa tapeçaria muito maior, onde cada fio tem seu lugar e propósito, onde cada cor contribui para a beleza do conjunto, onde cada padrão faz parte de um desenho magnífico que só pode ser completamente apreciado quando visto da perspectiva eterna. Veremos que nada foi perdido. Cada lágrima derramada foi coletada, cada oração sussurrada foi ouvida, cada ato de amor foi registrado, cada momento de fidelidade foi honrado, cada escolha corajosa foi celebrada. Tudo fez parte do plano maior que começou quando Jesus disse: "Está consumado", e continuará por toda a eternidade. Por isso, meu querido amigo, minha querida amiga, quando você sair daqui hoje, quando voltar para sua rotina, para seus desafios, para seus relacionamentos, para seus sonhos, lembre-se, você não é a mesma pessoa que era quando começamos esta conversa. Você foi tocado por uma verdade que tem poder para transformar vidas. Você foi lembrado de uma identidade que nenhuma circunstância pode alterar. Você foi encorajado por uma esperança que nenhuma dificuldade pode destruir. Você é filho amado do Deus Altíssimo. Sua vida tem propósito eterno. Sua história está sendo escrita por mãos divinas que só conhecem finais gloriosos. Seus desafios presentes são oportunidades de crescimento. Seus relacionamentos são jardins onde você pode plantar sementes de amor. Seus talentos são instrumentos através dos quais Deus quer abençoar o mundo. E quando você se sentir cansado, quando a jornada parecer longa demais, quando as forças parecerem insuficientes para continuar, lembre-se das palavras que ecoaram há mais de 2000 anos e ainda ecoam hoje. Está consumado. A obra de sua redenção foi completada. Seu lugar na família de Deus foi garantido. Sua vida tem significado eterno. Não desista. Não abandone seus relacionamentos pela metade. Não deixe seus sonhos morrerem de fome. Não permita que as dificuldades roubem sua esperança. Continue caminhando, continue amando, continue confiando, continue crescendo, porque do outro lado de cada vale há uma montanha. Do outro lado de cada tempestade há céus serenos. Do outro lado de cada lágrima há alegria sendo preparada. E agora, antes de nos despedirmos, quero te convidar para um momento de intimidade com aquele que consumou todas as coisas por amor a você. Vamos inclinar nosso coração diante dele, não porque somos obrigados, mas porque somos gratos. Não porque precisamos impressioná-lo, mas porque queremos nos conectar com ele. Vamos orar juntos. Pai querido, Deus de amor infinito, nós nos aproximamos de ti hoje com corações gratos e humildes. Obrigado porque quando olhamos para a cruz, vemos não uma derrota, mas a maior vitória da história. Obrigado porque quando Jesus disse, "Está consumado", nossa redenção foi selada para sempre. Obrigado porque não precisamos mais tentar conquistar teu amor. Nós já o temos completamente. Obrigado porque não precisamos mais viver com medo de rejeição. Somos teus filhos para sempre. Obrigado porque não precisamos mais carregar o peso de nossas falhas. Elas foram perdoadas na cruz. Pai, ajuda-nos a viver cada dia conscientes dessa realidade maravilhosa. Ajuda-nos a acordar cada manhã, lembrando que somos amados incondicionalmente. Ajuda-nos a enfrentar cada desafio sabendo que não estamos sozinhos. Ajuda-nos a amar outras pessoas com o mesmo amor que recebemos de ti. Quando nos sentirmos inadequados, lembra-nos de nossa identidade como teus filhos. Quando estivermos com medo, lembra-nos de que tu és maior que todos os nossos temores. Quando estivermos tristes, consola-nos com a certeza de que todas as lágrimas serão enxugadas. Quando estivermos confusos, guia-nos com tua sabedoria perfeita. Transforma nossa vida em reflexo do teu amor. Usa-nos como instrumentos de cura para corações feridos, de esperança para espíritos desanimados, de perdão para relacionamentos quebrados. Ajuda-nos a ser luz em lugares escuros, paz em meio a conflitos,
alegria em tempos difíceis. E quando nossa jornada terrena chegar ao fim, quando for nossa vez de partir deste mundo, que possamos olhar para trás e saber que nossa vida foi uma resposta de gratidão ao amor que nos redimiu. Que possamos dizer com Jesus: está consumado, não nossa própria redenção, que já foi conquistada por Ele, mas nossa resposta de amor e fidelidade a essa redenção. Até aquele dia, mantém-nos firmes na fé, abundantes na esperança e crescentes no amor. Que Teu Espírito Santo seja nosso Consolador constante, nosso guia fiel, nossa fonte inesgotável de sabedoria e força. Em nome de Jesus, aquele que consumou todas as coisas por nós. Amém. E agora, meu querido irmão, minha querida irmã, receba estas palavras finais como um abraço do próprio coração de Deus. Você é amado com um amor que nunca acaba. Você é valorizado com um valor que nunca diminui. Você é escolhido com uma escolha que nunca será revogada. Você é filho com uma herança que nunca será perdida. Sua vida importa. Sua história está sendo escrita com propósito. Seus dias têm significado eterno. Suas lutas não são em vão. Suas lágrimas não passam despercebidas. Seus esforços não são esquecidos. Seu amor não é desperdiçado. Deus está com você quando você acorda pela manhã e tem força para enfrentar um novo dia. Ele está com você quando você se deita à noite cansado, mas grato por mais um dia vivido. Ele está com você nos momentos de alegria, celebrando suas vitórias. Ele está com você nos momentos de tristeza, carregando suas dores. Ele está com você quando você se sente forte e confiante. Ele está com você quando você se sente fraco e inseguro. Ele está com você quando tudo parece estar dando certo. Ele está com você quando nada parece fazer sentido. Sua presença não é condicional ao seu estado emocional ou às suas circunstâncias. É uma presença constante, fiel, amorosa. Você não precisa ser perfeito para ser aceito. Você não precisa ter todas as respostas para ser sábio. Você não precisa ser forte o tempo todo para ser corajoso. Você não precisa nunca falhar para ser bem-sucedido aos olhos de Deus. Você só precisa ser você mesmo, reconhecendo sua necessidade de graça e abrindo seu coração para receber o amor que já está sendo oferecido. E quando os dias ficarem difíceis, quando as dúvidas vierem, quando os medos tentarem roubar sua paz, lembre-se desta conversa que tivemos hoje. Lembre-se de que há uma âncora para sua alma que é segura e firme. Lembre-se de que há um amor que é mais forte que todas as tempestades. Lembre-se de que há uma esperança que é mais duradoura que todas as circunstâncias. Lembre-se de que Jesus não disse apenas está consumado sobre sua própria missão. Ele disse sobre sua redenção também, sobre sua aceitação, sobre seu futuro, sobre sua identidade, sobre seu propósito. Está tudo consumado, completo, perfeito, garantido. Agora vá em paz, sabendo que é profundamente amado. Vá com alegria, sabendo que sua vida tem propósito eterno. Vá com confiança, sabendo que o mesmo Deus que consumou a obra da redenção está trabalhando em sua história pessoal. Vá com esperança, sabendo que os melhores dias ainda estão por vir, tanto nesta vida quanto na eternidade que aguarda todos os filhos de Deus. E que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente. Que o amor do Pai, que é mais profundo que qualquer oceano, envolva toda a sua vida. Que a presença do Espírito Santo, que é mais constante que as estrelas no céu, seja seu consolo e sua força todos os dias de sua jornada. Você é amado, você é valorizado, você é filho, você tem propósito, sua vida importa, e nada, absolutamente nada, pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Está consumado, para sempre. Amém.